palavra de Deus pelo nosso querido evangelista Israel Tenório. Olha, amados, ainda temos jogral, ainda temos o grande coral para cantar, mas vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus nesse momento, e a igreja permanece adorando ao Senhor Jesus Cristo. Quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão e dá um glória ao Senhor Jesus. Olha para teu irmão de banco e diga: Jesus está presente. Aleluia. Lugar de silêncio é no final da Rua das Quintas. Aqui é glória e aleluia. E o nome do Senhor Jesus continua sendo glorificado. Glória a Deus. Vamos cumprimentar toda a igreja, paz do Senhor Jesus. Vamos cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu Deus, estamos gratos, nosso Deus, por essa rica oportunidade que assim tem nos concedido. Dizemos ao Senhor nosso Deus, a vida do nosso pastor presidente, pastor Abimael Flor da Silva, vem toda a mesa diretora do Santo Ministério da Casa do Senhor. E também agradecemos a superintendência da UMADEG, nosso primeiro superintendente, pastor Aminadab Flor, bem ao segundo superintendente, pastor Isaías Crispiniano, também sou grato, meu Deus, pela vida do meu pastor, coordenador, Toqueu Soares. Amados irmãos, por gentileza, abramos a nossa Bíblia no livro do tema, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e nós iremos ler o versículo de número 26 para nossa reflexão. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 26. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: de repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quem pode dizer amém? Peço que a igreja repita comigo, por gentileza. De repente, mais forte. De repente, pode ser melhor ainda. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quem crer nesta palavra dá glória a Deus. Amém, amados irmãos. Nós vemos nesse texto extraído um tema maravilhoso pela superintendência da UMADEG, Acorrentados Jamais, falando um pouco sobre a viagem missionária de Paulo e Silas, quando ele estava pregando a santa e gloriosa palavra de Deus, e por algo, umas palavras que não tiveram como comprovar, mas por impulso, açoitaram estes cidadãos romanos, e agora o prenderam em um cárcere, por estar pregando a palavra de Deus
e expulsando os espíritos malignos que estavam se aproveitando das pessoas. E a palavra de Deus, ela nos mostra que Paulo e Silas, eles foram presos em um cárcere, e no fundo deste cárcere, no interior do cárcere, onde existia o máximo de segurança e de prisão. E os magistrados, diz as Escrituras, que deixaram o carcereiro, ele era responsável pelos presos, ele ficava responsável pela porta, quem entrava e quem saía. Mas naquele momento não podia entrar ninguém, e não podia sair ninguém. Paulo e Silas estavam presos como homens de altas periculosidades. E aquele carcereiro era o responsável, e a responsabilidade dele era tão tamanha, que se Paulo e Silas conseguissem fugir, a pena que estava determinado para Paulo e Silas, o carcereiro teria que cumprir a pena. E estava uma grande responsabilidade sobre ele. Paulo estava açoitado, com o corpo totalmente cortado. Quando os romanos, ele ia açoitar alguém, ele não açoitava com veste. Ele tirava uma veste para poder bater, e bateram em Paulo não foi com chicotes, foi com varas. Paulo, ele fica fortemente ferido. Paulo e Silas agora estão em um cárcere, as horas estão se passando, estão presos. A palavra de Deus agora foi impedida de ser pregada, porque missionário ali era Paulo e Silas. O plano de Paulo e Silas se frustrou. Mas Deus, ele usa coisas improváveis, porque os planos de Deus jamais se frustrarão. Alguém pode impedir o meu e o teu plano, mas o plano que Deus tem através da tua vida para realizar, ninguém poderá impedir. Jamais serão frustrado aquilo que Deus, ele tem para executar através da sua vida. Será executado, será feito. Deus, ele irá usar coisas improváveis para que o seu plano através da tua vida seja concretizado e realizado. Aleluia! Além de prender Paulo no cárcere e trancar a porta, colocaram Paulo e Silas próximo a um tronco. Pegaram correntes chamadas de prisões. Prenderam o tronco e prenderam Paulo. De uma tal forma que Paulo e Silas não tinha liberdade nem de andar, se mover dentro do próprio cárcere. Ele não estava apenas no cárcere, ele estava preso, algemado, acorrentado dentro do cárcere. Ele não tinha nenhuma possibilidade de fugir, de sair, de se soltar. Mas ele vai usar uma arma muito poderosa. Olha para o teu irmão, para esse jovem bonito, elegante, fardado hoje, e diz assim a ele: quando tudo não parecer
ter mais jeito, dobra os joelhos, fala com Deus. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam. Vamos falar sobre a oração. Paulo e Silas, ele começa a contar tudo o que ele viveu. Deus, tu mandasse vir a gente para este lugar, nós estamos fazendo esta missão, nós expulsamos os demônios, estávamos pregando a palavra, nós fomos açoitados. As minhas costas, as minhas pernas estão feridas. Além disso, Senhor, Ele nos coloca dentro de um cárcere, Deus. Eles nos prenderam neste tronco, a porta está trancada. Os meus pés estão acorrentados. Deus, nós queremos pregar a Tua palavra. Nós queremos pregar a Tua palavra. Os pés estavam acorrentados. Diga assim ao seu irmão: os seus pés podem estar acorrentado, mas a sua língua está livre para adorar. Esqueceram de prender o principal, porque o perigo do crente está aqui, olha. O perigo do crente é isso aqui, olha. Enquanto o crente tiver língua, enquanto o crente tiver joelho, não tem cárcere, não tem corrente, não tem prisão, não tem algemas que segure o povo de Deus. Silas e Paulo começam a contar tudo a Deus. Eles passaram os açoitos que ele estava sentindo. E agora eles começam a adorar. A Bíblia diz que eles entoavam louvores de adoração a Deus. Irmãos, não tem corrente do inferno, não tem cárcere. Ramaio conde cárcere meas. E assumi que a dobre que me que prisione o louvor de um crente que está sofrendo, mas está adorando. Este louvor, irmãos, ele passa pelo primeiro céu. O céu atmosférico de 15 quilômetros de altitude. E ele chega nas regiões celestiais, onde estão os espíritos malignos, a potestade, as hostes espirituais da maldade. E elas não conseguem segurar este louvor. E ele passa pelo céu cósmico, que é o segundo céu, o universo. E ele entra no terceiro céu, no paraíso de Deus. E quando Deus ouve, Deus manda resposta. Olha para o crente que está do teu lado e diz assim: um segredo é permanecer adorando a Deus em meio à luta.
O segredo é permanecer louvando a Deus em meio às feridas. O segredo é permanecer adorando a Deus em meio às provas. Porque lá do céu Ele escuta e manda resposta para o teu respeito. Fazia um tempo que ele estava cantando e orava e cantava. Olha para o teu irmão e diz assim: vai ser de repente. O nevasure caeremandegolvas. E o que é de repente, Israel? A resposta de Deus. Será no momento improvável, que não se espera, que não se aguarda, e de repente a resposta de Deus ela descerá. Deixa eu dizer uma coisa. E a resposta de Deus não vai ser pequena. Diga ao seu irmão: a resposta de Deus será grande. Diz assim para ele: tamanho terremoto. Tamanho terremoto. Deus irá sacudir os alicerces. Ai, ora, surimique a sobre a caia. Alicerce é estrutura, é aquilo que segura. Se o alicerce for abalado, a segurança desmorona. Então Deus ele vai abalar os alicerces, ele vai estremecer os alicerces. Diz assim, irmãos, que veio um tamanho terremoto, que os alicerces sacudiu. Para a gente entender bem claro, em uma conjecturação, o terremoto veio, aí diz: quem é forte aqui? Quem é que está aprendendo aqui? Sou eu o alicerce. Pois eu vou te sacudir agora, eu vou tirar a tua estrutura. Será maior a caia. Aquilo que está acorrentando e prendendo alguém, Deus vai mover. Escuta, Deus vai abalar, Deus vai sacudir. E a palavra de Deus diz assim: e as portas, todas as portas, diga assim: todas as portas se abriram. Através da tecnologia hoje, a gente chega em um shopping, quando a gente se aproxima da porta, a porta ela se... A tecnologia está imitando o que Deus fez no passado na Bíblia. Porque Deus, ele nem... Só a presença de Deus quando chega, a estrutura se abala. E quando a presença dele chega, a porta, meu pastor, ela começa a se abrir. O que é isso? Seremia caropoco teriacamas.
quem eu sou, que apaia camaturiocombo. E minha suribia face. Todas as portas se abriram. E as correntes, diga assim, de todos, de todos, de todos, de todos, os presos se soltaram. No ambiente que você estuda, na escola, no colégio ou faculdade, você não pode ficar com a língua presa, com a boca fechada. Você ora em casa, quando chega lá você louva, e quem te escuta vai chegar para você e vai dizer assim: meu amigo, você é crente de qual igreja? Aí você vai dizer: da Assembleia de Deus Ministério Goiânia, pastor presidente Abimael Flor da Silva. Ele vai se ajoelhar e vai dizer: eu também quero ser crente da Assembleia de Deus Ministério Goiânia, pastor presidente Abimael Flor da Silva. Porque quando tu abre a boca, a maior faria casa, eu sinto libertação. Era massure. Quando tu abrir a boca, lá no trabalho onde tu trabalha, no colégio onde tu estuda, era eita, é tu cantando e as correntes que estão no coração se quebrando. Poreia sure camaieri dioface que menia surabacaia. Eu lembro que quando o pastor Aminadab estava em Três Ladeiras, ele fez uma oração lá para Deus salvar a juventude. E neste meio Jesus me salvou. Eu disse: Jesus, eu quero mudança, eu quero libertação, e jamais eu serei acorrentado. Meu amigo, eu ia para a igreja e vinha para casa, ia para a igreja e vinha para casa, ia para a igreja e vinha para casa. E os amigos antigos, aleluia, quando eles viram eu caminhando, passa um mês e passa dois, aí eles chegam lá em casa e diz assim: Israel, eu, pois não, tem culto na igreja hoje? Eu fui, tem. Ele disse: é culto de quê? É oração oficial. Ele fez: eu quero ir para a igreja, porque eu quero ser crente como tu é. Aleluia. O que é isso? É as correntes de todos que se quebrarão através da tua vida, através do teu testemunho, através do louvor que tu louva, através da mensagem que tu prega. É através da tua vida que Deus vai libertar os teus vizinhos, os da tua casa e todos que te cercam. E o tema nos diz: acorrentados jamais. E para isso é necessário Simeon de que eu faço. Mairengue antuqueias. Ai, eu fui. Ai, fora. Olha para o teu irmão e diz assim: acorrentado jamais. Mas para isso é necessário vigilância com quem anda, com o que vê, com o que conversa
e com o que ouve. Vigilância. Glória a Deus. Permissão do nosso pastor, convido todos os jovens para ficar de pé. Toda a igreja. Toda a igreja, irmãos. Amaia que tocomando vias. Iromaia que suramaya ka. O jovem faz assim, levanta assim a mão, o jovem. As duas, bem alto, as duas mãos assim. Agora faz assim com as duas mãos assim. Vai. Deixar ela fechada. Agora vocês dizem assim: acorrentados, mais forte, acorrentados, mais forte, acorrentados, jamais, 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 jamais. Sobre a face. Com autorização do nosso pastor presidente, faz assim quem ainda não é crente, faz assim, faz assim. Faz assim quem ainda não é evangélico, faz assim, faz assim, faz assim. Moça, você aí do meio, eu quero te convidar aqui, vem cá por gentileza. Você que está lá atrás, eu quero te convidar aqui na frente. Você que não é evangélico, vem cá por gentileza. Vem cá por gentileza, traz alguém traz essa moça. Traz aquele que está lá atrás. Traz os que não são evangélicos. Traz cá na frente. Traz cá eles. Vem cá, traz essa moça aqui. Traz esse que levantou a mão lá atrás. Traz aqui, traz aqui, traz aqui. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traz cá essa moça, esse rapaz, vem, traz ele, vem junto com ele, alguém que é crente, um jovem aí da UMADEG, vem, traz ele cá, traz ele cá. Traz ele cá, vem cá vocês que não são evangélicos, vocês que ainda não entregaram as vossas vidas para servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês a vir aqui na frente, venham cá. Vem cá por gentileza, jovens. Pode vir com eles. Venham cá, subam aqui. Tem mais alguém que não é evangélico? Faz assim, faz um sinal, por gentileza, faz um sinal. Que nós queremos te identificar. Glória a Deus. Olhem para mim, por gentileza. Espiritualmente, a alma de vocês estão acorrentadas de uma tal forma, mesmo se a porta estivesse aberta, vocês não conseguiriam sair. Mas nesta noite, Jesus, Ele está abrindo as portas da salvação. E está quebrando todas as correntes que aprisionam as vossas vidas. E as vossas almas hoje, ela tem na presença de Deus a livre e espontânea vontade de estar livre. Você quer ser liberto? Você quer servir a Jesus Cristo? Você quer ser evangélico nesta noite, entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você nesta noite deseja ter um encontro com Cristo e ter a tua alma libertada por aquele que desmorona as prisões, que balança o cárcere? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém louva um hino, por gentileza aí. Moça, você de rosa, de vestido, você deseja nesta noite ter a sua alma liberta? Você deseja fazer parte dos libertos com Cristo e voltar a louvar? Se você deseja, pode dobrar o seu joelho. Se você deseja entregar uma alma para Jesus, se você deseja entregar a sua vida e ser liberto,
Dobre os seus joelhos a Cristo e seja liberto pelo poder de Deus. Aleluia, seja liberto duas almas. Moça, você está vivendo a pior fase da sua vida. Vida amarga longe de Cristo. Cristo é doçura. Cristo é sabor. Cristo é vida. E longe dele não tem nada disso. É prisão, é dor, é ferimento. Mas com Cristo é liberdade. Se você deseja ser liberta pelo poder de Deus, na presença de Deus neste momento, dobre os seus joelhos a Cristo. Dobre o seu joelho na presença do Senhor, que está te convidando para provar desta liberdade maravilhosa de não ser dominada por nada deste mundo. Você deseja ser liberta por Cristo hoje? Se voltar e orar, Siriou Camanaia. Neste lugar, as estruturas espirituais estão sendo abaladas pelo poder da presença de Deus, que emana do Espírito Santo do Senhor. Moça, jovem, a sua alma está aprisionada. Você não tem liberdade. A tua alma chora. Mas Paulo, ele não chorou. Silas, ele não chorou. Ele orou e adorou. E liberdade vieram. E nós te oferecemos nesta noite, pela autoridade que há em Cristo, libertação para a tua alma. Queres ser livre? Queres ser liberta? Queres estar livre com Cristo? Dobre o seu joelho neste momento perante a presença do Senhor, o nosso Deus, e Ele salvará e libertará a tua alma desta vida, deste mundo e dessas coisas inúteis desta vida. Vocês desejam ser libertos por Cristo? Vocês desejam entregar as vossas vidas ao Senhor Jesus? Se você deseja, dobre o seu joelho. Quem deseja entregar a vida a Cristo nesse momento, se prostrem a Ele, se dobrem a Ele, se curvem a Ele. Obrigado, meu pastor. Oh, aleluia. Onde está a terceira pessoa?